Bem, vamos começar um outro enquete direto. Quando se tratar de temas religiosos, nós procuraremos ser ecumênicos, né, como está sendo pedido pela hierarquia. Bem, aqui, uma pessoa observa que no encontro de oração do ano passado, em Aurora, ela sentiu um aroma muito forte enquanto manifestava, e a informação que elas transmitiam era canalizada. E depois que terminou o encontro, ela por um tempo sentiu esse aroma com ela, o mesmo aroma. E ela acredita que o fato de continuar-se, que ela não deve se afastar do centro planetário. Sim, realmente, esses aromas marcam a presença de uma hierarquia. E cada uma tem o seu aroma específico. À medida que a transmissão muda, que vem outra hierarquia, sente-se outro aroma. Os nossos corpos, para a transição planetária que se aproxima, na aura de um centro planetário, isso é feito com mais intensidade. E outra pessoa está perguntando o que significa o termo coração de Deus, que é pronunciado quando se ora o rosário. O termo coração de Deus pode significar a consciência da criação. Aquilo que nos cria, a criação, tem uma consciência. E não é como a consciência humana. E por isso chama-se coração de Deus. A humanidade não cumpre o seu papel diante dos reinos da natureza. E é isso que coração de Deus é citado naquele rosário que fala a respeito dos reinos da natureza. E isto cria um karma negativo para a humanidade. Não cuidar dos reinos, não estar colaborando para que os reinos se realizem. Mas o coração de Deus é infinito, de forma que tudo isso que está no rosário forma um conjunto de coisas que nos transformam, cuja vibração nos transforma. E aqui está perguntando uma pessoa quais são as indicações para nós elevarmos a frequência da vibração do nosso país, da nossa nação. Porque ela acha que às vezes estamos muito na obscuridade. Bem, diante dessas situações, a primeira providência a tomar é nós nos mantermos na neutralidade. E quando nos sentirmos bem neutros diante das situações, isto é, quando nos sentimos sem tomar nenhum partido entre aqueles que estão se conflitando, então, de um ponto de vista bem neutro, nós oramos pela nação. Porque as nações têm uma alma. E quando há esses momentos um pouco conflituados, quando há esses momentos um pouco movimentados, não? Na parte externa da nação, nós oramos pela nação. E pedimos à consciência única que amenize esta situação, ou que pelo menos a consciência única trabalhe todas aquelas almas, todas aquelas criaturas que estão sintonizadas com os assuntos que está se tratando. Mas orar pela nação é algo que cabe realmente a nós todos, em qualquer nação, dentro desses momentos críticos, não? Que estão se apresentando. E que, de alguma certa forma, são universais, são planetários. E aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de um sonho.
ele sonhou que estava indo para casa, a pé. E a esposa e o filho não o acompanharam, foram para outra parte. E ele viu que ele estava descalço, que ele estava sem sapatos e que continuava indo para casa, apesar de saber que a esposa e o filho não tinham ido para lá. O fato de você estar sem sapatos no sonho quer dizer que você estava bem intencionado e livre de segundas intenções, e que voltar para casa, apesar de não os encontrar lá, era a coisa correta. E você voltando para lá ia ser ajudado a prosseguir na sua vida com eles. Embora eles tivessem tomado outra direção, se vocês têm algum karma a resolver entre vocês três, você, sua esposa e seu filho, esse karma tem possibilidades de ser resolvido, de ser equilibrado, se você está despojado de segundas intenções e se você está bem intencionado nesse aspecto, como indica no sonho o fato de você estar descalço. Uma pessoa tem frequentado o monastério da Divina Trindade, núcleo de Figueira, lá em São Paulo. E ela diz que ela estava na sala de adoração e ouviu internamente, durante o trabalho de adoração, diante da imagem de Maria, as seguintes palavras. Ela ouviu internamente: sozinhos nada somos, mas juntos somos um. Bem, isto tanto pode ser que você, unido a Maria, é um com ela e não está mais sozinho, como ela poderia estar te dizendo que você devemos ver o mundo com os olhos de uma criança, pois a alegria e a beleza desvela-se aos puros de coração. Bem, isto aqui evidentemente vem de Maria, não? É bem na energia dela. E ver o mundo com os olhos de uma criança quer dizer muitas coisas, mas também ver o mundo sem julgamentos, ver o mundo imparcialmente, porque uma criança, não é? Ainda não tem interesses pessoais, e ver o mundo como uma criança seria ver o mundo sem julgamentos, que é realmente o que ela recomenda. E, em seguida, no mesmo ato de adoração, lá no núcleo, ele viu um leão que subia calmamente a rampa do jardim. E ele notou que o leão vinha tão cordial que vinha para abraçá-lo. E ele então se deixou abraçar e o leão roçou a sua juba nele. E ele ajoelhou e abraçou o leão, francamente. E ele sentiu que a alegria do encontro foi recíproca. E naquele instante teve a sensação de que aquele local onde ele estava, não é uma espécie de jardim nos planos internos. Então, pode ser sim que aquele jardim seja um local que reflita os planos internos. E se ali apareceu este leão, ele representava naquele momento a alma do reino animal recebendo você. O leão ali estava no papel da alma do reino animal. E por isso tinha todas essas atitudes
que normalmente não são próprias de um animal em si. Mas ali ele estava representando a alma de todo o reino, que é um reino muito coligado conosco e com o qual nós temos muitos débitos. E se uma vez a humanidade pudesse refazer esta ligação com o reino animal, e se a humanidade pudesse mudar de princípios nessa ligação, então o reino animal iria responder como este leão respondeu ali. E ele sonhou de novo com esse mesmo ambiente enquanto estava lá para esse trabalho de adoração. E no outro sonho havia um grupo de pessoas e ele ouviu uma voz que lhe dizia: estes são os últimos que chegarão. E essas pessoas estavam muito entregues e muito preparadas para estar naquele ambiente de paz e de harmonia. E a voz que dizia: os últimos chegarão, ou os últimos que estão chegando, é que os últimos são os primeiros. Por isso é que esses últimos estão muito mais preparados, eventualmente, do que os que chegavam antes. E outra pessoa está perguntando: por que a escrita dos evangelhos foi deixada a cargo dos discípulos que não estavam no mesmo grau evolutivo que o conteúdo daquelas escritas? Bem, a escritura original do Evangelho, mesmo que tenha sido feita por alguns que talvez não estivessem à altura como evolução para manifestar aquilo, alguns não, porque João Evangelista, estava num outro plano. Mas aconteceu que quem inspirou aquela escritura, quem escolheu aqueles escribas, foi Maria, a mãe de Jesus. De forma que tudo aquilo que eles escreveram foi supervisado por ela. De forma que, embora 3 deles não tivessem a altura daquilo que era para ser transmitido, houve essa supervisão de Maria. E houve ela que se encarregou daquilo sair na forma que estava destinada a sair. Você encontra muitas coisas a respeito do Evangelho e muitas coisas a contato de Maria com os Evangelhos, não? Numa obra intitulada Mística Cidade de Deus. Foi uma obra canalizada e quem ditou para o aparelho que estava escrevendo era Maria, a própria Maria, no século XVII. Isto é uma obra clássica, considerada clássica, e tudo que você quiser saber de oculto e que eventualmente não se encontra na Bíblia, no Evangelho oficial, você pode encontrar lá. Mística Cidade de Deus. É uma obra clássica e foi editada por uma ordem católica que se chama Ordem das Concepcionistas. Aqui uma pessoa está buscando informações a respeito de Órion. Órion, como nós sabemos, é intitulado o comando que custodia o plano evolutivo para a Terra. E tem o mesmo nome da nebulosa, não deve ser por acaso, não? E porque a nebulosa também de Órion tem a característica de estar acompanhando a Operação Resgate. E você pode ter mais informações a respeito desse assunto de um modo geral nos livros Portas do Cosmos
e a hora do resgate. São detalhes que a gente não vai dar aqui, porque tomaria muito tempo e você dispõe de 2 livros para estudar isto em maiores detalhes. Ele buscou essas informações no site da Erdim e tudo isso, mas não encontrou. Você procure nos livros, porque ali é que você pode ser informado a respeito disso. Nós precisaríamos evitar curiosidade e evitar especulações a propósito desses assuntos. Por isso é que a gente não se delonga, porque se torna um fato de curiosidade. Então você vai procurar em Orion, no glossário esotérico também há parágrafos sobre isso, e assim você será melhor suprido. Aqui uma pessoa está perguntando como se faz para resolver esta contradição. Que numa mensagem de Jesus, ele disse que nós estejamos atentos aos acontecimentos do mundo. E depois ele ouviu uma partilha onde se dizia que a nossa atenção deveria estar em realidades superiores, evitando focalizar a nossa atenção nas coisas externas e caóticas. Sim, são verdadeiras as duas coisas, não há contradição. É só uma questão de você, no sentido de você perceber, não é, os acontecimentos do mundo, no sentido de você poder ajudar a equilibrá-los, harmonizá-los um pouco na sua vida e no seu ambiente. Mas evitar focalizar os acontecimentos externos e caóticos, isto também é verdadeiro, porque é no sentido de você não se desvitalizar com eles, porque se a gente focaliza muito um acontecimento caótico, depois de um certo momento nós começamos a nos desvitalizar. Então, estar atento, de um modo geral, aos acontecimentos do mundo é necessário para uma questão de serviço individual seu. Agora, estar focalizando com muita insistência aquilo que é caótico e esses acontecimentos externos, isto redunda em desvitalização dos seus corpos sutis. É por isso que é preciso ter cuidado com ambas as situações. E outra pessoa diz que reside numa cidade onde está havendo muitos problemas com a água e até ameaça de racionamento mais sério. E ele pergunta com que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver com o mau uso que a humanidade faz da água. Não só da água, mas de todos os elementos da natureza. O mau uso que faz da terra, mau uso que faz do ar, não é? Contaminando o ar. Então, a uma certa altura, os reinos da natureza vão ter que frear um pouco esses maltratos. E uma forma de equilibrarem esse mau uso é fazê-los faltar, não? É fazê-los estarem numa proporção mais restrita, né? E assim, quem sabe, se nós perceberíamos alguma coisa. Porque quando falta água, por exemplo, nós somos constantes a economizar esta água, a não abrir tanto as torneiras e aí por diante. E é uma forma da natureza também nos ensinar, nos sugerir algumas coisas. E essa mesma pessoa pergunta se alguma região do país irá sofrer menos ou não sofrer com essa estiagem que está havendo. Isto vai depender também do karma de cada região. O país, em geral, tem o seu karma nacional. E depois cada região tem o seu karma regional.
E essas manifestações de estiagem, de excesso de chuvas e outras manifestações, também são reguladas pelo karma de cada região. E ele diz que está pensando em sair da cidade aonde ele habita por causa desta situação da água. Bem, essas situações vão ser planetárias com o tempo, de forma que você, antes de sair do lugar ou da região onde você está, antes de sair, você deve pedir sinais internos. Você deve pedir ao seu eu superior, ao seu eu interno, se você deve se mudar ou se deve permanecer ali, passando por certas transformações e fazendo certos trabalhos. De forma que, antes de se mudar de uma região, como a transição vai ser no planeta todo, é melhor que você pergunte se deve mesmo sair dali e se deve para onde ir. E outra pessoa estava estudando o Rosário e ele leu que Adonai, Emanuel e Abba são 3 nomes para o mesmo Deus. E ele gostaria de saber por que há esses 3 nomes. Bem, o que é chamado de Adonai é um aspecto de Deus nos seus níveis mais materiais, na sua manifestação mais material. Emanuel é chamado aquele aspecto dele nos níveis mais mentais que materiais. E Abba é o nome que se dá ao aspecto do mesmo Deus no nível supremo, no nível imaterial. Então você pode estar em contato com o aspecto Adonai, com o aspecto Emanuel ou com o aspecto Abba. E isso depende do tipo de oração que você está usando, do tipo de mantras que você está usando, ou também do tipo de leitura que você está usando. Nas leituras espirituais que falam de Deus, é preciso que a gente veja quando começa a falar de Adonai, eventualmente até sem citar o nome, quando está se referindo a Emanuel ou quando está se referindo a Abba. Uma pessoa pergunta: colher algo que seja verdadeiro naquele momento. Porque há muitos níveis de conhecimento. O conhecimento é infinito. Então é preciso que a gente busque muito no próprio interior, muito na própria alma, para ter aquele grau de conhecimento ou aquele aspecto do conhecimento que nos serve naquele momento. Agora, como ele é aplicado atualmente na Terra, é aplicado de forma bastante desatualizada em muitos casos, quase na maioria dos casos. Então é preciso que você cuide disso com você, para você não depender da difusão do conhecimento, assim como se faz na Terra. No planeta Terra hoje, o conhecimento diz respeito àquela parte mais material do conhecimento. E a parte mais interna, a parte mais espiritual, ou a parte mais suprema do conhecimento, isto normalmente não entra na educação normal. Então, se você se basear só na forma em que se difunde o conhecimento na superfície da Terra, você vai ter uma visão muito materialista. Então você precisa juntar as duas coisas. O conhecimento terrestre, que diz respeito aos fatos materiais da vida, mas você procure ampliar isto tudo com conhecimento que vem dentro de você.
ou que veio de dentro de algum instrutor que seja realmente espiritual, e não um instrutor que seja meramente intelectual. E outra pessoa está perguntando se o vírus da ebola, ou ébola, como se diz também em espanhol, faz parte da purificação prevista para este planeta. Sim, este vírus, como outros que apareceram antes, como aquele da HIV e tudo isso, esses vírus fazem parte, sim, de um conjunto de manifestações que acontecerão durante o processo de purificação. Mas esses vírus que apareceram até agora não são os mais fortes. Aqueles que são mais definitivos para que haja uma verdadeira purificação ainda não vieram. E nós precisamos, diante dessas perspectivas, termos uma vida interior muito baseada na oração. Porque com a oração você se conecta com os níveis além da possibilidade desses vírus alcançarem. E se você, no seu processo de oração, realmente transcende todos esses planos em que esses vírus existem, se você está, através da oração, se concentrando em planos além disso, desses planos poderá vir para você uma energia de preservação dos seus corpos, uma energia de purificação dos seus corpos, de forma que esses vírus não possam agir em você. Nós dizemos você, como poderíamos estar dizendo também em grupos. É claro que aí entra o karma de cada um, aí entra o karma de cada grupo, não? Mas nós sabemos, temos a experiência relatada pela mãe, por exemplo, do Sri Aurobindo Ashram, que quando esteve encarnada, ela andava por ambientes onde havia epidemias. E ela nunca contraiu epidemias, porque ela não estava sintonizada com aqueles planos. E ela, do plano onde ela estava, além desses planos contaminados, ela mandava vibrações e mandava energia de cura para ajudar muita gente. E parece que uma vez resolveu o problema de uma epidemia inteira. Agora, esta pessoa está querendo mantras para se harmonizar com todas estas coisas. Bem, você pode encontrar o caderno de mantras de Figueira. E ali no caderno de mantras você poderá buscar mantras para muitas coisas. E se não houver um mantra específico para o que você está procurando, você, entrando em contato com outros mantras de caráter geral, você resolve os problemas indiretamente. Os mantras são uma forma de você, pelo som, de você, pela vibração dos sons que vai usando, nos planos internos, nos planos sutis, as coisas vão se organizando de forma diferente. Então procure um caderno de mantras, porque este de Figueira é bastante útil, principalmente nos momentos atuais. Agora, no uso de mantras e na divulgação dos mantras, é essencial que essa atividade não seja comercializada. Então, se você tiver que pagar para receber um mantra, não gaste sua energia nisso, porque este mantra, quando é comercializado, ele perde o valor de mantra. E ele fica um mero som sugestivo que poderá sugestionar você. Então, o mantra nunca é comercializado. E se alguém cobrar para aplicar mantras, esta oferta deve ser recusada, porque você entra no karma desta comercialização. E isto não é bom para o seu ser. Aqui uma pessoa
está dizendo que ela tem muitas dúvidas a respeito da sua vida profissional. E que durante os seus 38 anos, ela procurou um trabalho que a realizasse profissionalmente. Que ela é graduada em ensino superior e que ela nunca se realizou completamente. Que ela já entrou em várias empresas e nenhum trabalho é capaz de satisfazê-la. Bem, aqui ela continua essa exposição e nós temos que ver isso gradualmente, não? Quando ela diz que procura um trabalho que a realize profissionalmente, aqui talvez ela teria que mudar um pouco a sua perspectiva. Porque a gente não procura um trabalho que nos realize. A gente procura um trabalho no qual a gente possa mais servir. Porque há muitos trabalhos, há muitos tipos de trabalho. E se você começa a escolher o seu trabalho, você arrisca a não escolher aquele no qual você pode servir melhor. E uma outra coisa ainda, no trabalho, o trabalho deve ser o correto para você poder servir melhor. E sendo o trabalho correto para você, o adequado, o trabalho vai ajudar você a desenvolver. Você vai servir melhor e o trabalho vai te melhorar. O trabalho vai te ajudar a evoluir. Então é por isso que o trabalho não é para a realização pessoal de ninguém. Agora, você diz que o trabalho não é capaz de te satisfazer. Sim, claro, porque você deve estar num ponto evolutivo que deve mudar a sua maneira de ver as coisas, mudar a sua maneira de estar no mundo, mudar a sua maneira de trabalhar. Porque a uma certa altura, nós não estamos mais trabalhando. Quando nós assumimos trabalhar pelo plano evolutivo, trabalhar para servir aos outros, aí vai haver uma mudança na nossa energia de trabalho. E nós vamos passar não mais a trabalhar, não mais a fazer esforço, como fazem aqueles que trabalham, mas você vai passar a servir. Você vai passar a servir. E à medida que você for esquecendo de si, no servir aos outros, no servir ao plano, à medida que você for esquecendo de si, você vai tendo menos cansaço. Porque o cansaço, nesses casos, vem do ego humano. E se você não está trabalhando pelo ego humano, mas está trabalhando a título de serviço, está trabalhando a título de beneficiar grupos, beneficiar o universo, servir às leis evolutivas, então, à medida que você trabalha, vai sendo transmutado o seu cansaço. Isto tudo é um caminho, sabe? Não se começa por este ponto. Você começa, não está pensando tanto em sua vida profissional, mas está pensando na sua vida real, que é o seu contato com o universo, seu contato com o mundo, o seu contato com os outros seres. E aí você vai trabalhar, você vai servir naquele campo que você possa fazer melhor. E o retorno disso também é diferente. E ele diz, uma vez que estivermos completamente envolvidos com nossas tarefas materiais, não nos damos conta da verdadeira tarefa? Ah, não se dá conta não. Quanto mais envolvido você estiver com a sua tarefa material, você não se dá conta de qual é a verdadeira tarefa. E não se dá conta também de como lidar com aquela tarefa, de como lidar com aquele processo. E ela diz que no momento não está trabalhando, que ela está desempregada e não sabe que caminho tomar. Então, você está fazendo esta pergunta e está cuidando disso de outra forma porque está desempregada. Então, o fato de estar desempregada é um tipo de crise que para você está sendo muito salutar. Porque aí, nesta crise,
de estar desempregada, você vai poder refletir, vai poder ter outras ideias a respeito de como trabalhar, de como servir e tudo isso. E quem sabe, se você já tendo visto que é preciso mudar completamente de rumo e de ideias com respeito a esse fato do trabalho, até transformá-lo em serviço, é justamente nesse momento em que houve uma pausa nas suas relações com o trabalho material e mundano, para você poder refletir e para você poder estar mais livre, não? Para começar a outra etapa do seu caminho a partir daí. Muito bem, nós iremos marcar a nossa reunião de novembro e anunciaremos no site. Porque há muitas coisas acontecendo, como vocês sabem, há muitas aparições às quais nós devemos dar muita atenção, não? E devemos ocupar o nosso tempo de transmissões com essas aparições de Cristo, de Maria, de São José. Então, nós vamos marcar o dia do nosso encontro de novembro, logo que estiver feito o programa das aparições de novembro, que é para as datas possivelmente não coincidirem. Então, nós vamos anunciar isto proximamente. E continuamos recebendo com muita alegria e com o coração aberto às suas perguntas, porque dependendo das perguntas e dependendo também do interesse das pessoas que perguntam, isto determina também o nível das respostas, e isto determina o nível dos nossos encontros. De forma que vocês não tenham receio de fazer qualquer tipo de pergunta, porque quando vier algo que identifique vocês publicamente, nós responderemos por uma via direta, que não entra no assunto desta reunião. De forma que podem fazer a pergunta que necessitarem, mas devem estar dispostas às vezes, a receber a resposta que não esperavam. Porque quando se pergunta, a gente não deve ter a resposta premeditada. A gente não deve perguntar esperando um certo tipo de resposta, que venha eventualmente a confirmar os nossos estados internos. E às vezes, quando nós recebemos uma resposta que não esperávamos, isto produz em nós uma espécie de movimento e que ajuda muito a nós nos transformarmos. De forma que se faz a pergunta bem sinceramente, mas não se fica imaginando como vai ser a resposta. Porque aí você já vai se preparando para eventualmente receber uma resposta inesperada. E também aquele que vai responder não fica nos planos internos pressionado pela sua expectativa. Então, é fazer a pergunta e não criar expectativas. Porque aí, nos planos internos, nessas comunicações que existem universais, a pessoa que recebe a pergunta tem também maior liberdade para responder. E tem maiores possibilidades de responder corretamente. Porque nós podemos responder a uma pergunta de muitas formas. E aquele que responde, se tiver a noção de em que grau responder esta pergunta, é muito melhor para ambos, não? Porque tanto é servido aquele que recebe a resposta, como é servido também aquele que pergunta. Isto é um mútuo trabalho, é um trabalho mútuo, é um mútuo serviço. Assim que nós temos que estar fraternos, não é? Nesse trabalho de encontros semanais. Muito obrigado pela atenção.